Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor João Daniel. E na aula de hoje a gente vai abordar os fundamentos da termoquímica, mais especificamente trabalhando com os combustíveis, certo? Então, o nosso tema transversal de hoje são os combustíveis, tá? O público-alvo dessa aula é o segundo ano do ensino médio. Então, bora começar? Mas antes de começar, eu peço que você deixe o seu like. Não esqueça de comentar aqui no vídeo e compartilhar. Também ativa o sininho, tá bom? Então bora lá. Afinal, o que é termoquímica? É um termo que vocês poderão encontrar muito facilmente nos livros do segundo ano. Então, a gente entender a definição de termoquímica é importante para entender como esse estudo se processa. Então, termoquímica é o ramo da química que estuda transferências de calor proveniente das mudanças de estado físico e das reações químicas. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou colocar um vídeo de um colega aqui da nossa escola, professor PH, sobre calor, sobre calorimetria, em que ele explica muito bem o que é calor, o que é essa transferência de calor, tá bom? Aí eu vou deixar aqui, porque o foco hoje é a termoquímica. Eu posso apresentar sim o que é calor, mas o foco hoje é a termoquímica. Então aqui eu trago alguns GIFs para vocês verem. Então quando as pessoas pensam em calor, pensam logo em fogo, pensam logo no derretimento, mas o calor não está associado apenas, né, ao aumento da temperatura. Pode também estar associado à diminuição da temperatura. O calor, ele é a energia transferida entre dois corpos que apresentam uma diferença de temperatura entre eles. Então, para que haja o calor, é necessário que haja uma diferença de temperatura, porque calor é energia em trânsito, energia está sendo transferida. A tendência natural é que o calor sempre flua do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que se atinja um equilíbrio térmico. Esse calor, esse processo de transferência, ele pode ser denominado, tem duas classificações: processos endotérmicos e processo exotérmico, certo? Bom, mais na frente a gente vai ver o que são processos endotérmicos e o que são processos exotérmicos. Então, processos endo e exotérmicos. Em processos endotérmicos, há a absorção de calor para que uma reação química ou mudança de fase ocorra. Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo uma poça de água secando. Para que essa água seque, ou seja, mude de fase, vá do estado líquido para o estado gasoso, para o estado de vapor, é necessário que ela absorva calor. O calor da radiação solar ou o calor proveniente do nosso fogão, do micro-ondas, etc. Então, é necessário que a água absorva calor. A mesma coisa quando a gente vai fritar um ovo, certo? Sem a mediação do calor, não seria possível, por exemplo, desnaturar as proteínas do ovo. Então, ali acontece uma reação química que o ovo ele tem a sua estrutura modificada em função do calor. Todos esses dois processos são processos endotérmicos, onde houve a absorção do calor. Beleza, professor. E os processos exotérmicos? Os processos exotérmicos, a gente observa a liberação do calor como produto de uma reação química ou de uma mudança de fase. Então, aqui, por exemplo, eu trago a vela. A vela, ela libera calor, né? Quando a gente acende o pavio da vela, a parafina é o combustível que reage com o oxigênio, levando à produção de calor, certo? Aqui não é muito comum no Brasil, mas eu também posso deixar aqui na descrição desse vídeo, que são esses pacotinhos que aquecem as mãos, aquecem os pés, etc. Esses pacotinhos, eles contêm
uma mistura de substâncias químicas que reagem, né, quando a gente faz algum movimento nesse pacote. Eu acho que eles só podem ser usados uma vez. Eles reagem liberando calor. Então, eles servem para aquecer as mãos, servem para colocar em lesões, certo? Então, é muito utilizado na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. No Brasil não é comum porque a gente não tem esse frio extremo para recorrer a isso, certo? Mas eu vou colocar um vídeo aqui na descrição também, explicando o que é, como é que usa, tá bom? Então, a gente tem processos endotérmicos, aqueles que absorvem calor para que a reação química ou mudança de fase ocorra, e processos exotérmicos, onde há liberação de calor como produto de uma reação química ou mudança de fase. É bem simples, é bem light, porque aqui é a introdução, fundamentos da termoquímica, tá? Então, como é que esse calor, professor, ele é medido na química? Esse calor, ele tem a ver com aquele calor que a gente sente no nosso dia a dia, na temperatura, quando o clima oscila, está mais frio, está mais quente. Bom, na química, esse calor ele está relacionado a processos que ocorrem a pressão constante, certo? Esse calor, a pressão constante, que é onde ocorre a maioria das reações químicas, a maioria dos processos químicos ocorrem a pressão constante, ele é denominado de entalpia. Então, os químicos eles conceituaram o calor à pressão constante de entalpia. A entalpia ela é simbolizada pela letra H, H maiúscula, tá? Então, a entalpia de um sistema é uma grandeza medida em unidade de energia. Lembrando que eu falei lá atrás, calor é energia em trânsito. Então, se entalpia é energia, lógico que ela vai ser medida também em unidade de energia. Então, a entalpia de um sistema é uma grandeza que informa a quantidade de energia desse sistema, que poderia ser transformada em calor em um processo à pressão constante. Tá? Então, entalpia é a energia de um sistema, que pode ser convertida em calor à pressão constante. Alguns detalhes sobre a entalpia, vocês, por exemplo, poderão ver quando analisarem os rótulos dos alimentos. Na aula do professor PH, que eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, ele fala muito bem, muito claramente, sobre a questão da quilocaloria dos alimentos, sobre o consumo de alimentos calóricos e não calóricos, como perder calorias, como ganhar calorias, né? Então, nosso corpo é um reservatório de entalpia, um reservatório de energia. E essa energia vem dos alimentos que a gente consome. E a energia dos alimentos vem de onde, professor? Vem de outros processos, né? Vem das ligações químicas, vem de organismos fotossintetizantes. Então, a energia vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Tá bom? Não é possível, gente, só que tem um detalhe, não é possível medir experimentalmente o valor absoluto da entalpia de um sistema. Mas é possível medir a variação da entalpia. Então pensem comigo, o ser humano, ele é um reservatório, um grande reservatório de energia. A gente não pode medir, não é capaz de medir a entalpia absoluta. Eu não consigo dizer assim, olha, no seu corpo tem 2.000 calorias. Não consigo. Mas eu consigo medir a variação da sua energia, certo? Porque é impossível medir o valor absoluto. Mas, por exemplo, quando você realiza uma atividade física, eu consigo dizer que a sua entalpia variou de tanto a tanto, certo? Eu consigo estabelecer a variação, quanto de energia você perdeu ou ganhou dentro de um determinado espaço de tempo. Na química, essa variação de entalpia ela é medida utilizando um calorímetro. Calorímetro, se a gente for trazer aqui para o nosso cotidiano, é um instrumento de medida que se assemelha muito a um quente frio, né, de café, uma garrafa térmica. Tá? Então, o calorímetro ele é
um recipiente em que o conteúdo que está dentro do calorímetro não troca calor com o que está fora dele e nem com as paredes desse calorímetro. Então, todos os processos que ocorrem dentro do calorímetro, a gente pode medir essa variação. Vou dar um exemplo aqui. Se eu colocar um exemplo clássico, né? O café. O café dentro do quente e frio. Então, a gente consegue ali medir a variação da entalpia daquele café que está aquecido, né? Lentamente, aquele café pode evaporar e esse processo vai fazer com que a energia, né, a entalpia do café, do líquido, né, se a gente estiver analisando o líquido, diminua. Então, é isso que a gente pode analisar, a variação nesse percurso. Então, é através do calorímetro também que são medidas as calorias dos alimentos, tá? Não é o foco aqui da nossa aula, mas é através do calorímetro que são medidas as calorias dos alimentos. Então, as medidas são realizadas empregando o calorímetro, então, essas medidas de variação de entalpia. E é muito importante que vocês entendam o que é o calorímetro, tá? De novo, é um recipiente fechado em que o conteúdo interno não tem contato nenhum com o conteúdo externo e também não troca nem calor com as paredes do calorímetro, nem também perde massa. Ou seja, é um sistema ali isolado. Não perde calor nem massa, tá bom? E uma análise, se a gente for analisar a variação da entalpia, como é que ela ocorre? Bom, quando um processo exotérmico ocorre em um sistema a pressão constante, esse sistema vai liberar energia e sua entalpia, então, diminui. Tá? A entalpia desse sistema vai diminuir. Quando a gente tem aí, como vocês estão vendo, a vela queimando, ela está liberando calor. E esse calor está saindo do reservatório da vela. Então, vocês estão vendo aqui o ΔH, né? ΔH é diferença de entalpia. Então, a entalpia final, depois da liberação do calor, né? ΔH é bem parecido com o da física, né? ΔS, ΔT, uma diferença. Então, a entalpia final depois da liberação do calor, menos a entalpia inicial, antes da liberação de calor. Esse processo faz com que a diferença de entalpia, né, o ΔH, seja menor que zero. Por que, professor? Porque como ele perdeu entalpia, como ele perdeu energia, liberou energia, deixa eu pegar aqui minha caneta, esse elemento aqui, HF, ele será negativo, porque ele está perdendo energia. Então, negativo menos um outro número vai ficar um número negativo. A diferença de entalpia vai ficar um número negativo. Então, toda vez que vocês verem ΔH sendo negativo, significa que o processo é exotérmico. Há a liberação de calor. Tá? Deixa eu apagar aqui, porque vem aparecer um outro aqui. Então, quando um processo endotérmico, ocorre em um sistema a pressão constante, esse sistema ele absorve energia e a sua entalpia então aumenta. Ou seja, a entalpia final aumenta, é um número positivo. Ele cresce. Então, se a gente diminui a entalpia, vocês podem ver no gráfico de já, a entalpia será maior no final se comparado ao início. Então, processos que têm a variação de entalpia, o ΔH, maior que zero, são processos endotérmicos, onde há a absorção de calor. Em alguns livros vocês podem encontrar uma relação, sempre uma comparação entre variação da entalpia e o saldo bancário. Então vamos tentar fazer aqui, esclarecer isso. Bom, imagine que você tem o seu saldo bancário representado
pelo HI, que é a entalpia inicial. Em um processo de perder dinheiro, ou seja, quando você está pagando lá seus boletos, suas contas, tudo, o seu saldo final será menor do que o seu saldo inicial, concorda? Então, sua entalpia final será menor do que a sua entalpia inicial, se a gente estiver relacionando entalpia com o saldo da nossa conta. Então, quando a gente for ver a variação da entalpia desse processo, ou a variação do saldo da conta bancária, nós vamos ver que essa variação é menor que zero, ou seja, a pessoa que observar essa variação vai dizer assim, ah, não, o professor João pagou conta, porque a variação do saldo da conta dele é menor que zero. E quando a gente recebe dinheiro, professor, a mesma coisa. O nosso saldo inicial é 1, né? R$ 1.000, um exemplo, e a gente recebeu R$ 100. Então, o saldo final passa a ser 1.100. Então, 1.100 menos 1.000 é um valor maior que zero, dá 100. Então, ali, quem observar essa variação do saldo bancário vai perceber que é uma variação maior que zero e que eu recebi dinheiro. Então, processos endotérmicos, a gente recebe, né, a gente não, né? Os sistemas recebem energia na forma de calor e processos exotérmicos, eles liberam energia na forma de calor, tá? Então, mas qual é a relação disso tudo, professor, com os combustíveis? Isso é muito interessante. A energia liberada é a energia que é liberada, ou seja, pelos combustíveis, processos exotérmicos, é que permite o acionamento dos mais diversos motores presentes no nosso cotidiano. Então, motor do caminhão, que queima lá o diesel, processo de combustão do diesel, o motor do ônibus, né, um outro motor aqui, o motor do carro, seja ele flex ou a gás ou a gasolina. Então, provavelmente vocês já ouviram falar, né, do rendimento dos motores com diferentes combustíveis. Mas você sabia que isso está associado à entalpia de combustão de cada combustível? Então, cada combustível, vocês estão vendo aqui uma tabelinha, tem uma entalpia de combustão, ou seja, uma energia liberada no processo de combustão. Então, aqui a gente tem, ó, o metano, que ele libera 802 kJ por mol de metano. A gente já viu que é mol. Tem o gás de cozinha, que libera 2.220, né, um componente que é o propano. Tem o butano, que libera 2.878. Aí tem aqui, né, um componente da gasolina, 5.471. Tem aqui o etanol, ó, liberando 1.368. Por isso que tem aquela questão, né, que a gente vê muito no posto de gasolina. Quem compensa mais? Etanol ou gasolina? Vocês estão vendo que a gasolina libera mais energia do que a etanol. Então agora esse compensar mais está relacionado a questões econômicas, no caso, né? O quanto você vai gastar. Ó, a energia desses combustíveis que vocês estão vendo aqui na tabela, ela está armazenada na forma das ligações químicas, certo? Então todas essas substâncias apresentam ligações químicas que no processo de combustão são então quebradas, tá? E nesse processo é liberado energia, certo? Parte dessa energia é perdida na forma de calor, então quando a gente coloca a mão no capô do carro, em cima do capô do caminhão, ou em um outro motor, de um gerador, etc., a gente vai ver que ele também tem calor ali. Então, a parte dessa energia da combustão é liberada na forma de calor e a outra parte ela é convertida no movimento do veículo, né, no movimento do motor. O rendimento, né, do motor ele é calculado em função do preço de venda, né, ao consumidor daquele combustível e também da autonomia. Então, quanto é que o carro vai rodar com etanol? E qual é o preço do etanol? Sabendo que a entalpia do etanol é tanto, né, é menor do que a da gasolina, tem que ser feito um cálculo que compense o fato da entalpia, ou seja, a energia liberada do etanol ser menor. Tem que haver um cálculo que compense essa diferença de entalpia. E esse cálculo está relacionado à questão realmente do preço, não é?
o quanto você coloca no seu tanque de etanol. Pessoal, por hoje é só. Agradeço a presença de todos vocês aqui na aula de hoje e até a próxima. A aula parecia curta, mas ela acabou ficando um pouco mais extensa porque a gente vai explicando devagar, vai trazendo exemplos. Então, até a próxima e estamos juntos. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a analisar gráficos de entalpia e começar a destrinchar as questões da entalpia, os processos de ligação química, as reações químicas que liberam energia, que absorvem energia, tá bom? Então, até a próxima, pessoal!